pelo senador Vicentinho Alves, primeiro secretário do Senado Federal, ainda ao longo da manhã desta quinta-feira. O primeiro secretário seguirá logo após para notificar o vice-presidente da República da intimação da senhora presidente da República. Constarão as prerrogativas que Sua Excelência manterá enquanto afastada do cargo, bem como a cópia em meio digital da íntegra da denúncia número 1 de 2016. Eu aproveito a oportunidade para comunicar ao plenário e ao povo brasileiro o texto do mandado de intimação. Considerando, senhora presidente, que a Câmara dos Deputados autorizou nos termos do artigo 51, inciso 1 e 86 da Constituição Federal, a instauração de processo contra a presidente da República pela prática de crimes de responsabilidade e considerando que o plenário do Senado Federal, na sessão deliberativa extraordinária do dia 11 de maio de 2016, admitiu seu prosseguimento, o presidente do Senado Federal faz saber por este ato que fica Vossa Excelência intimada dos termos da denúncia autuada neste Senado Federal sob o número 1 de 2016. Integram o presente mandado cópia integral digitalizada do processo tramitado na Câmara dos Deputados e do processo em trâmite no Senado Federal, incluídos o relatório preliminar da Comissão Especial desta Câmara Alta, aprovado pelo plenário. Faz saber ainda que, a partir do recebimento desta intimação, está instaurado o processo de impedimento por crime de responsabilidade, ficando Vossa Excelência, nos termos do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, suspensa das funções de presidente da República até a conclusão do julgamento no Senado ou até a decorrência do prazo fixado no parágrafo 2º do referido artigo, de 180 dias, mantendo durante este período as prerrogativas do cargo, relativas ao uso de residência oficial, segurança pessoal, assistência à saúde, transporte aéreo e terrestre, remuneração e equipe a serviço do gabinete pessoal da presidência. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. O presidente do Senado, Renan Calheiros, terminou a sessão lendo a notificação, o documento que será entregue à presidente Dilma Rousseff dentro de algumas horas. Isso deve acontecer por volta de 10 horas da manhã, quando então o secretário da mesa do Senado, Vicentinho Alves, vai levar esse documento até a presidente Dilma Rousseff. Antes de assinar essa notificação, Dilma Rousseff deve assinar a exoneração de praticamente todos os ministros que, numa reunião nessa quarta-feira, combinaram que deixarão, junto com Dilma Rousseff, o governo, a esplanada dos ministérios. Na sequência, Dilma Rousseff deve fazer um pronunciamento, deve falar com jornalistas e, então, ao assinar essa notificação que o presidente do Senado, Renan Calheiros, acabou de ler, aí sim ela se torna imediatamente, automaticamente, presidente afastada. Como eu disse, vale ressaltar que não é uma condenação final da presidente Dilma, ela vai enfrentar agora um processo de julgamento dentro do Senado, mas já afastada, sem poder tomar qualquer decisão como presidente, mas com um tempo ainda para se defender do que ela é acusada, de crime de responsabilidade por manobras fiscais no orçamento, que para a oposição configuram sim razão para o impeachment
para os governistas não. Esse debate continuará no Senado num processo que pode levar meses, mas a partir de agora com a presidente Dilma Rousseff afastada. Quem está dentro do plenário do Senado Federal é o repórter Eduardo Ribeiro. Eduardo, eu acho que vale ressaltar mais uma vez esse quórum, esse resultado de 55 votos sim, que representa, esse total representa a força da oposição para conduzir esse processo daqui para frente. É difícil reverter um resultado, uma vez que a oposição já conseguiu o quórum qualificado nesse momento inicial. Bom dia, Eduardo. É isso, Adriana. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Uma votação que precisava apenas de maioria simples. Já teve maioria qualificada. Precisaria ser a partir de 54 votos para termos 2/3 do Senado da República, ainda que o quórum fosse menor do que 81, era de 77 senadores. Entretanto, é um resultado extremamente expressivo, com o qual muitas lideranças já contavam. Ontem mesmo eu ouvi do senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB na casa, que a votação teria como resultado 56-21. Na verdade, foram 55-22, muito próximo daquilo que ele programava. Neste momento aqui atrás, o que a gente vê é uma grande fila de senadores tentando fazer foto do painel eletrônico do Senado, do resultado. 55-22 com o número 1 embaixo, que é o número do presidente do Senado, que não vota, só votaria em caso de empate. O fato aqui também que chama atenção, esse é o placar que eu citava, que chama atenção é que os momentos, Adriana, que antecederam a votação foram de absoluta calma, absoluto silêncio, todos prestando atenção ao discurso do presidente Renan Calheiros, que se cercou de todos os cuidados para evitar questionamentos que possam anular toda essa sessão de mais de 20 horas do Senado da República. Inclusive, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que já deixou a mesa diretora e é amplamente cumprimentado pelos seus colegas senadores, tem uma reunião marcada já para hoje, já para essa quinta-feira, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Essa reunião está marcada para as 4 horas da tarde, segundo apurou o repórter Luiz Fara Monteiro. O que chama atenção nisso tudo é Lewandowski, que fez aniversário, inclusive 68 anos de idade, ontem, dia da votação, dia do início da sessão, hoje quer conversar com o presidente Renan para saber se houve algum contratempo, se houve alguma dificuldade, alguma incorreição, porque é essa a preocupação do Senado e do STF, que parem de pipocar questionamentos no Judiciário que possam anular o que aconteceu no Congresso Nacional. Entretanto, o que a gente vê por aqui é que as lideranças do governo e do PT no Senado e na Câmara continuam alertas e prontas para entrar com novos questionamentos no Supremo Tribunal Federal. Os momentos, como eu disse, Adriana, que antecederam a votação, foram de muita calma, muito silêncio. E um dos parlamentares mais cumprimentados assim que saiu o resultado foi o senador Antônio Anastasia, que foi o relator na Comissão Especial do Impeachment do pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff. A partir desse instante, então, o Brasil tem 2 presidentes da República, uma afastada e outro em exercício. É claro que a oficialização se dará nas próximas horas através do primeiro secretário da mesa diretora, o secretário Vicentinho Alves, o senador Vicentinho Alves. Isso deve acontecer nas próximas horas porque a mesa diretora do Senado tem pressa e o próximo governo, o futuro governo, Temer, também. Falava-se da possibilidade, já que há no prazo legal 48 horas, de Temer poder assumir na sexta-feira, amanhã, mas ninguém mais conta com isso. Inclusive, já até mesmo um horário para um pronunciamento de Michel Temer, 3 horas da tarde. Um senador me disse ali embaixo agora a palavra que Temer utilizou para este pronunciamento: singela. Ele quer que isso seja calmo, sem grandes aparecimentos, não fará um discurso de rádio e TV, fará um discurso escrito por ele próprio com a ajuda de Henrique Meirelles, que deve ser o ministro da Fazenda. E a partir daí, sim, a nomeação de ministros, o chamamento da sociedade para ajudar nesse novo governo. O que também devemos observar vem aí uma publicação extra do Diário Oficial da União, você já disse, Adriana, com várias exonerações. Só devem ficar por questões estratégicas o ministro do Esporte, ou dos Esportes, e o presidente do Banco Central no cargo, esperando seus substitutos, porque são funções estratégicas diante de uma Olimpíada que vem por aí e também das questões econômicas pelas quais o país vive. Portanto, aqui do Senado da República, encerrada essa primeira etapa, mas é preciso que o Brasil entenda que agora, sim, começa o julgamento de Dilma. Adriana.
Eduardo, falando ao vivo de dentro do Senado Federal, a gente vê aí pelas imagens atrás do Eduardo que os senadores, alguns ainda permanecem aí dentro do plenário, se cumprimentando, trocando aí as primeiras repercussões sobre esse resultado. Vamos repetir, acabou agora há poucos instantes a votação do impeachment no Senado, 55 votos sim, 22 votos não. O presidente Renan Calheiros não votou por uma questão de isenção. Portanto, com esse placar, está aprovada com uma larga vantagem a aceitação do processo de impeachment. Você vê aí a imagem do painel com os nomes de alguns dos senadores e como cada um deles votou. Com esse placar está aceito o processo de impeachment, está admitido o processo de impeachment dentro do Senado, que vai dar início agora a uma fase de julgamento, é considerada a fase de julgamento final, quando documentos são analisados, provas são analisadas, novos depoimentos acontecem, tanto da defesa quanto da acusação. É um processo que pode ser longo, mas a expectativa é que em 3 meses o Senado Federal tenha a decisão final. A presidente Dilma, a partir de agora, está afastada por até 180 dias, mas como eu disse, a expectativa, Eduardo Ribeiro, é de que o Senado não leve todo esse tempo para a decisão final. Seriam em torno de 3 meses, é isso que você ouviu por aí hoje? E vamos ressaltar também que tem mais 2 votações, né? Essa não foi a última, tem mais 2 votações no Senado até o final de todo esse processo. Adriana. Eduardo. Sim, nós teremos a votação, mais uma votação por maioria simples, que é a votação de um novo relatório, que poderá ser produzido pelo próprio Antônio Anastasia, e depois sim a votação do julgamento final. Se a gente comparar o que acontece aqui neste momento da história brasileira com o que aconteceu em setembro de 1992 com o impeachment de Fernando Collor de Mello, o próprio Collor ontem falou na tribuna do Senado dizendo que o rito é o mesmo, as regras são as mesmas, o rigor não, porque do recebimento da denúncia de Collor até aqui foram 4 meses, essa é a opinião do ex-presidente da República. Entretanto, só aqui nós temos a aceitação da denúncia de Dilma em novembro, dezembro do ano passado e todo o rol, na verdade, apresentação em setembro, aceitação em dezembro e todo o rol dos procedimentos até aqui. Mas você está correta, a mesa diretora do Senado, as lideranças da casa sabem que podem entregar um resultado antes desses 6 meses. Então a presidente Dilma Rousseff, afastada a partir dessa decisão do Senado por até 180 dias, pode receber uma resposta do seu julgamento bem antes disso. E a previsão da Casa e dos parlamentares é de metade do prazo. Não 6 meses, mas em 3 meses o Brasil efetivamente descobrir se ficamos com o vice-presidente efetivamente no cargo ou então se a presidente Dilma Rousseff poderá voltar a assumir, Adriana. Depois de mais de 20 horas de sessão, portanto, está decidida a votação desse momento pelo afastamento da presidente Dilma. A imprensa, não só brasileira, mas do mundo inteiro, acompanhou essa votação. Há jornalistas de vários países no Congresso Nacional. E agora todas essas atenções se voltam para o Palácio do Planalto, onde, por volta de 10 horas da manhã, a presidente Dilma Rousseff vai assinar a exoneração dos ministros e, na sequência, deve fazer um pronunciamento, falar com os jornalistas e depois, então, assinar o documento que, a partir desse momento que ela assinar a notificação, ela se torna presidente afastada do cargo. Não pode tomar qualquer decisão como presidente, não pode participar de atos públicos como presidente, pode se manifestar sim, mas não pode participar de nenhum ato oficial, de nenhuma agenda oficial como presidente, porque ela passa a ser presidente afastada. Depois que a presidente Dilma for notificada dessa decisão que o Senado acaba de tomar, haverá também a notificação do vice, Michel Temer. Ele é notificado, assina um documento e, a partir dessa assinatura, então, se torna o presidente interino, o presidente em exercício. A expectativa é de que, ao longo desta quinta-feira, embora tenha sido uma longa sessão, desde as 10 horas da manhã de quarta-feira, mas a expectativa é de que os políticos, os senadores, continuem acompanhando os próximos passos, os próximos fatos de tudo que vai acontecer em Brasília. Não terá uma cerimônia de posse, não é isso, Eduardo Ribeiro? Não tem um processo de posse, até porque a presidente vai sair antes mesmo de Michel Temer chegar ao Palácio do Planalto, então não vai ter uma cerimônia oficial, mas tem decisão para ser anunciada hoje. Inclusive, me parece que pelas últimas negociações que Temer vem fazendo desde a votação lá da Câmara, ele já havia negociando a equipe ministerial de um possível governo, que agora se torna realidade, e esses anúncios da nova equipe vão acontecer ainda hoje, não é isso, Eduardo?
Alguns nomes foram citados ontem entre 10 da noite e meia-noite, para você ter ideia, e para o Brasil que acompanha a Record ter ideia de como Michel Temer e sua equipe não pararam de negociar funções, cargos do novo governo, nem mesmo durante os minutos anteriores à votação do afastamento da presidente da República. Sim, efetivamente, a maioria dos convites já está feita, e o que nós devemos assistir é, depois da notificação de Michel Temer, ele vai chamando os ministros para o seu lado, e o primeiro ato de Temer deve ser a nomeação de cada um deles, com especial atenção, repito, ao Banco Central e também ao Ministério de Esportes diante das Olimpíadas que vem por aí na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, o foco nesse momento é saber como a presidente Dilma Rousseff acompanhou a votação no Palácio da Alvorada e quais serão os próximos passos dela, que havia desistido de descer a rampa do Palácio do Planalto. Ela vai sair pela lateral do palácio, pela área térrea, e também acompanhada de mulheres, de assessores, de ministros, e do ex-presidente Lula fazer um breve pronunciamento na Praça dos Três Poderes antes de voltar para o Palácio da Alvorada, e espera-se também para Porto Alegre, num voo, Adriana. Ao longo da nossa programação, toda a cobertura sobre o impeachment da presidente Dilma você vai acompanhar, não só durante a programação, como nos nossos telejornais. Como nós informamos há poucos instantes, terminou a sessão no Senado Federal, em que foi decidido o destino da presidente Dilma Rousseff nesse momento. Ela se torna presidente afastada do cargo por 55 votos sim e 22 votos não.